Olá, ouvinte do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação e explicação para que você possa refletir e despertar o seu melhor. É sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miésio. Quero agradecer você por estar sempre aqui me ouvindo, sempre me prestigiando. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com na seção podcast. No nosso podcast número 11, continuarei falando sobre reforma íntima para pessoas comuns. Hoje falaremos com o subtema Caridade? Até que ponto? Como fazer direito? Desde o primeiro dia que entrei no Centro Espírita, sempre me falaram sobre caridade. Toda a literatura fala sobre caridade. Mas um estudo esses dias me levantou alguns pontos que quero discutir com vocês. Vamos nos lembrar que somos eternos, que reencarnamos e reencarnaremos talvez ainda muitas vezes. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que o egoísmo é fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Vou listar agora várias questões do Livro dos Espíritos para que vocês possam acompanhar meu pensamento, ok? Na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe de humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e diferenças lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda gente, como quem entende, não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe e não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Na questão 887, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às vossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhe e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim precede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que baixa deles se coloca. Se procura tomar vingança. Na questão 888, que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele qualquer humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes assegurar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem o sentido prestado com delicadeza. Se eu for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor da humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes faz sofrer sem se queixar. A esse homem verdadeiro humano saber procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para todos os seres vivos e organizados. A atração
e a lei do amor para a matéria inorgânica. Não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior, que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, para o qual tem que cumprir com esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousá-la pedir, mas que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sedes indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizei os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Questão 885. Tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, mas a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo essa família, a sociedade deve fazer as vezes desta. Esta é a lei da caridade. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? Estes se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gostos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Questão 903. Ocorre em culpa ao homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo como poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir qualidades opostas aos defeitos que criticais em vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superior a ele. Se lhe censurar a ser avaro, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humilde e modesto. Se o ser áspero, sede brando. Se o proceder com pequenez, sedes grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não vos possam aplicar as palavras de Jesus. Viu o arqueiro no olho do seu vizinho, e não o trave com o seu próprio. Questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegueis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tende, pois, todos os esforços para este efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Questão 918. Por que indícios pode-se reconhecer no homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipa, compreende a vida espiritual. Agora vamos deixar uma frase destacada. O que uma mão faz, a outra não deve saber. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, numa noite aqui em casa, com minha família fazendo Evangelho no lar, me deparei com a questão 24, a desgraça real. Vou lê-la para vocês. Toda a gente fala de desgraça, toda a gente já se sentiu a julgá-la. Toda a gente fala desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-lhe que toda a gente que se engana que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem.
Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credo que a ameaça, no berço que um anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação, do orgulho que desejava envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas outras coisas más se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. Não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para enxugarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso, ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, para lá é que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais em todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que querem fazer calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que apresenta a alma amolenta pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclarece e recoloque para vós, sobre verdadeiras prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirdes ao pedido, fugires ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, para que não pode lhe dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que já é vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida, a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Analisando todos os ensinamentos acima, não seria melhor reformularmos nossa ideia de caridade? Vamos começar pela frase que já destaquei já hoje: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Se formos pensar que devemos ignorar a caridade feita para não mexer com o nosso orgulho, é realmente válida e muito necessária. Mas não seria necessário avaliar a caridade feita, ver qual sua eficácia, ver se realmente valeu a pena? Vou lhe contar um caso e sugerir alguns pensamentos. Há algum tempo era voluntário numa associação deficiente. Nós distribuíamos com regularidade cestas básicas, cestas de hortifruti, roupa, produtos básicos. Fiz isso por cerca de 2 anos. Vamos analisar alguns fatos. As pessoas incapacitadas, que realmente não têm como se virar perante a vida, o alimento era realmente necessário. As pessoas que têm capacidade de trabalho recebem alimento. Não quero cortar os alimentos, não seria esse o caso. Mas seria o caso de tentar ensinar as pessoas, às vezes sem visão e perdidos na vida, outras alternativas de ganhar dinheiro para evoluírem e deixarem de receber caridade, que seria melhor usado por outros carentes? Essas pessoas não estariam sendo prejudicadas ao receber regularmente cestas de alimentos, pois estamos ajudando-as a ficarem parados no mesmo lugar. Seria isso realmente caridade? Ou seria um atraso para nossas vidas e para nós também lembrarmos
que ajudamos nessa parada. Lembrando novamente que somos eternos. Será que a missão dessa pessoa não seria aprender a se virar? Estamos prejudicando de alguma maneira simplesmente dando coisas a ela? Não seria legal fazer um caderno de receita e dar junto com os alimentos? Por exemplo, o César tem um caderno que ensina a cozinhar com R$1. Cozinhar cada prato com R$1. Que basicamente ajuda a cozinhar com coisas que descartamos. Como por exemplo, casca de goiaba, casca de abacaxi. Usando esse tipo de ensinamento, o alimento seria melhor aproveitado. O pessoal realmente carente teria mais nutrientes e mais comida na mesa. Vamos analisar mais algumas coisas. Pessoal, não vamos tomar por crítica, ok? Eu penso que deveríamos deixar de trabalhar na superfície das coisas e deveríamos nos aprofundar. Esta não seria a base da evolução? Então, conheço algumas casas espíritas que fazem alguns tipos de atividade. Eu vou listar algumas. Uma que eu conheço fazem sapatinhos de crochê para dar na maternidade. Tudo bem, é ótimo fazer o sapatinho. Com algumas outras roupas que compro com bazar para mães carentes, mas a equipe não poderia diversificar as caridades? Outro centro que eu conheço costuma dar sopa nas ruas da cidade e cesta básica nas casas. Fico a pensar, não seria legal pedir para alguém que está ganhando sopa carpir o mato do seu jardim? Ou levar alguém para ajudar o caseiro na sua fazenda? Ou algum deles poderia ajudar a carregar as caixas da empresa, sua ou de algum amigo seu? O mendigo ganhando comida todo dia vai simplesmente voltar todo dia pedindo comida. Agora, se você pede para ele arrancar o mato do seu jardim, ele paga, sei lá, por R$30 pelo serviço. Se pede para seu vizinho também ajudá-lo com o jardim, descarregar o carro com as compras ou algum outro serviço. Se com esse dinheiro ajudá-lo a comprar roupas, limpar, dar-lhe lições de amor do nosso bondoso Pai, ensinar-lhe espiritualidade, ensinar-lhe a ler, cobrar-lhe trabalho e evolução, não seria uma caridade de verdade? Entenderam o meu pensamento, pessoal? Devemos sair da casca da caridade, devemos nos aprofundar, devemos parar de dar para nos sentir caridosos, devemos ajudar as pessoas a se desenvolverem, a evoluírem, a melhorarem suas vidas. As pessoas que ajudamos um dia devem estar com o compromisso de crescerem, de ajudarem outras pessoas. Ok? Pensem nisso com bastante carinho, pensem nisso quando vocês forem no centro, quando vocês forem se juntar com seus amigos, bolar alguma ação de caridade. Um grande abraço, um grande dia para você, uma grande semana e até o nosso próximo encontro.